entendimento do CONSEC, a nova resolução, com o novo regimento, o regimento atualizado, passa a vigorar a partir do dia 1º, onde é previsto a necessidade de transmissão das reuniões via YouTube. Mas não sendo isso, né, não é a falta de transmissão que vai impossibilitar que o conteúdo da reunião seja acessado pela comunidade, porque nós vamos dar publicidade por meio do site do campus, tá bom? Pessoal, então, deixa eu compartilhar com vocês a pauta, só um momento. O áudio está bom aí? Parou de cortar? Melhorou? Sim, melhorou. Ótimo. Estão visualizando a pauta? Sim. Sim. Então, como já dito anteriormente, antes de iniciar a gravação, hoje nós temos a posse dos conselheiros discentes, né, tanto titulares quanto os seus suplentes. Titulares: Vitor de Lima Nogueira, suplente João Vitor Felberto dos Santos Almeida e Natália Dolores Ferreira Soares. Titular: Alana Costa Gomes, suplente Nayara Sabina Barroso Grego e Genoveva Urupina Gonzalez Silvestre Góes. Titular: Dini Sandra da Silva Souza, suplentes Emily Lohane Oliveira Pinheiro e Gleibson de Carvalho Mercado. Então, meninos, sejam bem-vindos ao Conselho de Campus, do campus Professor Francisco Gonçalves Quiles, da Universidade Federal de Rondônia. O direito à voz e voto ele é garantido ao titular, o suplente só assume caso o titular não tenha condições de participar, e essa comunicação de impossibilidade de participação, ela deve ser feita entre titular e suplente, tá? Não fica a cargo da direção ou da secretaria do campus, ok? Então, em havendo convocação para reunião, quando das convocações das reuniões, das sessões, o titular que não puder participar, ele aciona o seu suplente, os seus suplentes, para que se faça presente na reunião, e no momento da reunião, o suplente se identifica como substituto ao titular que esteve impossibilitado de se fazer presente, tá bom? Ô Márcia, você está conosco? Márcia? Eu estou vendo que Márcia está conectada, mas ela não está me respondendo. Eu queria só confirmar com ela a respeito do acesso. Meninos, todos vocês já fizeram cadastro lá como usuário externo? Sim, Kleber, eu estou aqui, tá? É que eu não estou conseguindo. Eu já mandei alguns, só faltam três acadêmicos me encaminharem, que falta a Genoveva, a Nayara, e, se eu não me engano, o Vitor, que ficou ainda sem entregar, sem me mandar o CPF, tá bom? Os demais já estão liberados. Ok. Vitor, eu vi que você colocou a mensagem que não conseguiu pelo celular. Se você for residente de Cacoal e tiver necessidade de fazer uso de algum computador para isso, pode procurar o campus, tá? Pode procurar o pessoal da coordenadoria administrativa, o Rodrigo, que inclusive é conselheiro aqui nesse conselho, está presente nessa reunião. Ele pode auxiliar vocês no sentido de disponibilizar um equipamento, tá? Agora, se não forem residente de Cacoal, não tiverem possibilidade de vir ao campus, eu peço que consiga algum computador, né, para fazer esse cadastro, porque sem fazer o cadastro como usuário, vocês ficam impossibilitados de assinar os documentos da reunião, tá? Inclusive o termo de posse. Aqueles que já efetuaram o cadastro, eu vou disponibilizar o termo de posse para que assinem, tá? Como usuário externo, mas isso eu posso fazer após, né, ao término da reunião, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a ata e, desculpe, não para a ata, para a pauta.
Só deixa eu verificar o termo de posse que vai ser assinado aqui, só um momentinho, por favor. É o termo 15, Cleberson. Sim, precisa fazer a exclusão aqui da relação dos e-mails deles que ficaram aqui, né? Já vou fazer a exclusão e já fica liberado para os conselheiros assinarem e os representantes discentes, eles poderão assinar depois assim que nós disponibilizarmos aqui para os usuários externos. Só deixa eu fazer a exclusão desses e-mails, relação de nome. Já fez. Ok. Os demais conselheiros presentes, eu convido a fazer assinatura nesse termo 15, tá? Podem entrar no ambiente do CONSEC e inserirem as suas assinaturas também, assim como era o hábito no livro físico. Agora nós mantemos, todos os presentes assinam os termos aqui também via SEI. Já inseri a minha assinatura, os demais podem inserir as suas assinaturas. Deixa eu voltar para a pauta. Nós temos também, pessoal, a posse da representante do Departamento de Ciências Contábeis, professora Liliane, está presente aqui conosco. O termo de posse, professora Liliane, é o termo 16, imposta a senhora como representante e o Charles como suplente, né, na condição de vice-chefe. A professora Liliane, ela está na condição de chefe pro tempo, o departamento está com processo eleitoral aberto e em breve nós teremos a efetivação da professora Liliane, até onde eu saiba, como chefe definitiva lá, né, por um mandato de 2 anos. É isso, né, professora Liliane? O processo está em andamento, correto? Sim, como eu sou candidata única, É. de saúde até lá, eu penso que podemos efetivar, sim. Por isso que eu fiz esse comentário que vai ser efetivada, né? Espero eu que assim seja, tá? A professora Liliane e também os demais presentes podem fazer assim, inserir assinatura no termo 16. Eu acabei assinando antes dos empossados, mas isso não tem problema, tá? Depois a gente vai também convidar o professor Charles na oportunidade para assinar esse termo. Peço ele para disponibilizar em bloco, peço ele para entrar e assinar. Acabei, por lapso, não convidando ele para essa reunião. Foi lapso meu. Mas isso não prejudica a posse. Professor Então, Cleberson. Oi. Perdão. O acesso que nos foi liberado para fazer a assinatura, nesse momento, para os representantes discentes também? Sim, só que vocês Um não ambiente conseguem... Isso, justo. Ainda não conseguimos visualizar, não pelo ambiente que foi liberado. Não, eu vou, em breve, no decorrer da reunião, eu faço a liberação para vocês, tá bom? Aguardamos, obrigada. Eu também não estou com acesso ao CONSEC, ao ambiente do CONSEC. Não? Não. Eu já havia pedido essa liberação, Liliane. Eu acabei de confirmar, professor. Não, tudo bem, a gente disponibiliza em bloco para a senhora assinar, tá? Mas vou providenciar, vou verificar o porquê que não foi feito. Eu tenho convicção que eu fiz, mas eu confesso que depois da infecção pelo Covid eu ando um pouco esquecido. Pode ser que eu esteja convicto e não tenha feito a solicitação. Desculpe, professor, seria uma sigla ECFE? Não, é CONSEC-SECAC.
Então, não tem. Não, né? Ok. Deixa eu conferir aqui para mim, já verifico se realmente não está. Não está, viu, Liliane? Não foi feita a inclusão. Olha, o professor Odirley ainda está, então realmente eu não fiz, porque geralmente quando eu faço a solicitação, eu peço para excluir quem saiu e fazer a inclusão daquele que entrou, né, que ingressou. Tá? Eu vou providenciar isso, tá bom? Ok. Hoje ainda eu solicito para a DTI, no máximo segunda-feira já estará liberado. Tá, eu anotei o número do processo e o número do termo. Obrigada. Isso, não tem prejuízo, né? E temos ainda uma prova cabal, que é a gravação da reunião, que realmente foi dado posse para o conselheiro, além da assinatura do presidente do termo de posse. Né? Ok. Pessoal, então sejam bem-vindos, né, tanto os representantes discentes, como a professora Viviane, representante do Departamento de Ciências Contábeis. Em relação aos representantes discentes, fico bastante feliz com a participação de vocês, visto que nós ficamos um período bastante grande sem representação discente nesse conselho, e é extremamente necessário, importante que tenha a participação dos nossos acadêmicos nas decisões do Conselho de Campus, né? Todas as decisões em nível de campus, elas são tomadas aqui, as discussões, né, são em nível de CONSEC. Depois eu sugiro que vocês procurem conhecer o regimento do CONSEC, do campus de Cacoal, né, para verificarem quais são as diretrizes, o que é responsabilidade do CONSEC, né, quais são as responsabilidades, as obrigações, assim como quais são as responsabilidades e obrigações também dos conselheiros, tá? Quero aqui informá-los que, uma vez conselheiros, vocês gozam de todas as prerrogativas dessa função, inclusive como relatores de processo. Em havendo necessidade, essa presidência vai distribuir processo para que seja analisado e emitido parecer por vocês, ok? Então, além da participação... Nesse sentido, quem nós poderíamos incomodar, assim, para questionar e solicitar informações e ademais? Vamos esperar chegar no momento, aí a gente indica alguém que possa apadrinhá-los, tá bom? Mas a direção do campus sempre está à disposição, tá? Vamos lá. Eu dizia que o processo vai aparecer em outros, no item 3, onde nós mencionamos a eleição, a escolha dos representantes discentes. Eu falava antes de iniciar a gravação que, uma vez que a escolha dos representantes discentes ela é realizada pelas entidades estudantis, né, as entidades de representação, as organizações representativas que representam os estudantes, não há participação da universidade nesse processo. Então, não existe a formalização de processo no ambiente SEI da universidade. Mas nós pegamos os documentos que recebemos, né, que oficializa a escolha dos representantes discentes e inserimos no mesmo processo eleitoral do CONSEC, só para fins de arquivo, tá bom? Então, dando continuidade à nossa pauta, em informes, nós temos a colação de grau, por parte da direção do campus, o informe de que dia 22/6 nós realizaremos a colação de grau, ou será realizada a colação de grau, né, pela Universidade Federal de Rondônia, de aproximadamente 66 estudantes aqui desse campus, né, 66 concluintes. É algo que nos deixa bastante felizes, visto o momento que nós estamos vivenciando, que é essa pandemia que tem nos atrapalhado, né, e causado atrasos, inclusive. Muitos desses estudantes deveriam ter colado grau se não houvesse
a instalação dessa pandemia global, teria ocorrido por volta do mês de agosto do ano passado. Então, nós estamos aí com 9 meses, 8, 9 meses de atraso, 10 meses, praticamente 10 meses, isso, 10 meses de atraso. Mas todos sabemos os motivos, mas segundo um dito popular, antes tarde do que nunca, Que bom que vocês, não sei se dentro dessa turma de representantes tem algum concluinte, imagino que não, mas que bom que os nossos acadêmicos estão conseguindo concluir a sua graduação. A direção do campus, juntamente com a coordenadoria administrativa, aí referente ao item 1.2, elaborou um novo panfleto com os canais de atendimento aqui para o campus de Cacoal. A novidade é que nós temos alguns contatos de WhatsApp business, ou de negócio, WhatsApp de trabalho, que é da Secretaria da Direção, da Coordenadoria Administrativa, da CERCA e também do suporte de tecnologia da informação do TI. É isso, Rodrigo? Tem mais algum que eu esqueci de mencionar, que está nos canais contemplados lá nos canais de atendimento? Não, do administrativo são esses mesmos. Daí tem os outros setores, acadêmicos, Sim, mas eu estou dizendo que a novidade, eu enfatizo que a novidade são os números institucionais enquanto canais de atendimento. Os outros setores ainda continuam com os números de celulares dos respectivos chefes, Isso, os outros continuam normal. Isso, está publicado no site e nos murais aqui do campus, para que a comunidade possa ter o melhor acesso possível. Tá? Nós tivemos na semana passada não, nesta semana, na terça-feira passada, nós tivemos a aprovação da resolução que possibilita a oferta de disciplinas em período especial, nos recessos agora do mês de junho e recessos do mês de outubro. O processo chegou hoje para a direção e eu já fiz o encaminhamento para os departamentos. Então, os chefes provavelmente já tenham visto, assim como também já havíamos socializado com as chefias essa notícia antes mesmo da reunião, porque nós temos como hábito não aguardar as reuniões para compartilhar informações, porque senão nós teríamos uma defasagem aí de comunicação. Então, sempre que há novidades, essa direção, ela tem a providência de estar encaminhando o mais breve possível para os departamentos, para os setores, para que haja uma fluidez nas informações. Por parte da direção do campus, por parte da presidência desse conselho, esses são os informes, e antes de passarmos à ordem do dia, a palavra com os conselheiros, quem desejar trazer algum informe, fique à vontade. Faltou o grilinho, falando cri, tá um silêncio. Desculpa, cara, eu que me atrapalhei aqui com o microfone, só para falar que a gente realizou a Semana Jurídica essa semana, Só para afirmar oficialmente aqui, para constar na ata da reunião, a informação da realização da Semana Jurídica, me parece que foi um evento que agradou os nossos acadêmicos, que repercutiu bem em nível nacional. Tivemos palestrantes conhecidos em nível nacional, ministro da STJ, professor com muitos seguidores nas redes sociais, que compartilhou, no final da noite de ontem, ele compartilhou nas redes sociais dele os últimos minutos da fala dele, e a página do departamento no YouTube com a palestra completa dele, os acadêmicos elogiando, participando no chat, conversando. Então, nós ficamos muito felizes, porque a última Semana Jurídica do departamento tinha sido em dezembro de 2014. Então, nós realizamos, foram 4 noites. Então, só para deixar esse registro, informar aqui E daí, como é a minha primeira fala, eu ia dizer, eu faria isso quando, já tinha me programado para fazer isso quando fosse
apresentar os relatórios dos processos a meu cargo, mas aproveito para já dar as boas-vindas à professora Liliane e aos demais conselheiros discentes que tomaram posse no conselho hoje e que façam conosco uma boa gestão. Eu que fui empossado no último, então chegamos praticamente juntos aqui ao conselho. Obrigado, professora. Obrigado, William. Em relação à semana jurídica, já... Posso falar só uma coisinha? Eu já liberei para os que estão aptos já a assinar, tá? Vão faltar 4 só, tá bom? Ok, Márcia, obrigado. Então, meninos, vocês que já estão com acesso liberado, podem assinar, por gentileza, lá o termo de posse, tá? É um termo de posse para todos, tá bom? Ô, Rodrigo, você poderia me auxiliar? A Márcia está auxiliando na confecção da ata ali, e você poderia me auxiliar e pegar o termo de posse da Liliane e compartilhar no ambiente do Departamento de Ciências Contábeis, para que ela possa inserir a assinatura dela e o professor Charles também. Ok, eu vou fazer isso agora, tá? Obrigado, Rodrigo. Professor Roberto, está com o microfone ligado, quer falar? Fica à vontade. Eu agradeço, Cleberson, uso esse espaço para acolher aqui a professora Liliane, que vem fazer parte no nosso meio, e também o Cleberson aí falou da importância da participação dos discentes. Então, com muito carinho, a gente acolhe aí os novos conselheiros, bem como os suplentes. No Brasil, vice ou suplente tem que ficar sempre atento, porque a qualquer momento pode ser chamado, né? Diante da preocupação da Dini, o Cleberson disse que no momento oportuno sempre indica alguém para acompanhar, e eu já estou à disposição. E também uma palavrinha aos discentes, Cleberson, é o seguinte, que a partir de agora, não só como discente, mas como conselheiros, passam também a se preocupar com a situação da nossa instituição, da nossa universidade. E se a gente for abrir um pouco a lente, a universidade passa por um momento difícil em termos nacionais. As nossas instituições federais, em geral, diante de uma política aí, diante de uma situação macroeconômica, social, e os discentes são sempre muito bem-vindos e bem-vindas para nos ajudar na defesa da nossa universidade, que não precisa delongar aqui para demonstrar a importância que as universidades federais têm. Basta a gente olhar para a nossa situação atual e ver a atuação das federais frente à pesquisa. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Ok, obrigada, Roberto. professor Roberto. Muito interessante a sua fala, né? Realmente, a gente precisa disso, a universidade precisa dessa participação. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Boa tarde aí a todos. Eu também aproveito aí para desejar as boas-vindas a todos os novos conselheiros aí do nosso Conselho de Campus, né? Dizer que o trabalho de todos aí é sempre muito bem-vindo, todos nós trabalhamos aqui em prol do mesmo ideal, né, que é a melhoria da universidade pública e gratuita, e dizer para vocês que estejam aí, nós estamos disponíveis para ajudá-los nessa nova empreitada, tá? Então, contem conosco. Então, sejam bem-vindos e muito obrigado por aceitar esse desafio. Muito bem. Continuemos, então. E eu quero aqui fazer o registro por parte da direção do campus, as felicitações ao Departamento de Direito, Departamento Acadêmico de Direito, a toda a equipe, né? Na pessoa do professor William, então, felicitar todos os demais integrantes do departamento e dizer que, para nós, enquanto instituição, é um orgulho
quando nós nos deparamos com esse tipo de evento. É um evento que eu, na medida do possível, tentei acompanhar, né? Acompanhei, acho que 3 dias eu consegui acompanhar as palestras muito interessantes, mesmo que não da minha área de formação, mas gostei bastante da fala e do conhecimento apresentado pelos profissionais, pelo que eu pude perceber diante da interação com os demais componentes da mesa, né, os interlocutores sempre ao final, aparentemente muito bem preparados e, ao mesmo tempo, bastante humildes, né, uma humildade, assim, fantástica. Fiquei com a inveja santa, como diria o professor Diogo, né, a inveja santa deles, né. Isso é bom, o pessoal tem conhecimento e não tem soberba. Mas, enfim, parabéns e que venham outras e outras semanas jurídicas, assim como outros e outros eventos também no campus, né? Claro, vários departamentos realizam eventos, nós estamos com esse período pandêmico, trouxe um pouco de limitação, mas, enfim, parabéns a toda a equipe do Departamento de Direito. Então, vamos dar continuidade à nossa ordem do dia. O primeiro item, 2.1, é o regimento interno do Laboratório de Tecnologia e Processamento de Produtos e Processos Agroindustriais, interessado no Departamento Acadêmico de Engenharia de Produção. O relator é o professor William Ricardo Grilli Gama. Vou tentar ver se eu consigo abrir o parecer aqui com esse atalho. Vamos ver se dá certo. Deu certo, viu, Márcia? Márcia teve essa ideia de inserir na pauta o link, né? Pelo menos para mim aqui abriu. Vocês estão conseguindo visualizar o parecer? Professor, acredito que tenha sido aberto em outra página. Em outra, a gente está sendo a pauta, daí é só corrigir isso daí. A página que está sendo apresentada. Compartilhar essa guia, agora sim. Agora vai dar certo. É problema de BIOS aqui, viu? Conseguiram visualizar? Tá dando para visualizar, sim. Ok. Que bom. O William, ao seu tempo, fique à vontade. No caso, não tem nem muito o que dizer. É um relatório que apresenta todo o trâmite dentro do próprio departamento. No departamento, a minuta do regimento do laboratório já tinha sido aprovada. Então, tem aqui, se puder ir abaixando aí, Cleverson. Sim, nos claro. itens de 1 a 5 consta um resumo, um relatório de como tramitou ao longo do departamento, no âmbito do departamento. E daí, na análise, eu coloco que a minuta do regimento do TPPA, que é como eles abreviaram, então eu aderi à abreviatura que veio de lá, que é a abreviatura que veio, a abreviação, abreviatura, Regimento Interno do Laboratório Didático de Tecnologia de Processamento de Produtos Agroindustriais, então esse TPPA, Tecnologia e Processamento de Produtos Agroindustriais. Então, a minuta do regimento do TPPA, conforme apresentado no documento, contempla os seguintes itens. Então, eles trazem o objetivo, trazem qual é a infraestrutura do laboratório, a sua estrutura organizacional, os deveres, a forma de agendamento e de uso do laboratório, vai trazer as exposições finais. O objetivo do laboratório está descrito nessa minuta, que foi aprovada pelo departamento, que é apoiar as atividades de ensino e de aprendizagem das disciplinas do curso de engenharia de produção. Esse objetivo, me parece que está conforme à própria resolução 482 do CONSEA, que lá no parágrafo 3º do artigo 7º, que é o artigo que trata das atividades de pesquisa, diz que os laboratórios de pesquisa, que são institucionalmente vinculados ao campus ou núcleo no qual o chefe de laboratório estiver vinculado,
Cadê? É que eu tô com a página aberta aqui, menor. Então tá. O objetivo, eu abri o meu aqui. O objetivo apresentado, então, na minuta, ele está conforme esse parágrafo 3º da resolução 482 do CONSEA, que trata dessa atividade de pesquisa. O laboratório realiza essa integração de ensino e de pesquisa, e o objetivo também parece estar de acordo com o próprio PPC do curso de Engenharia de Produção, que é a resolução 524 do CONSEA, 524 de 2018, que vai falar nos itens C, D e G, que tem por objetivo do curso preparar o aluno para pesquisar, analisar e diagnosticar e elaborar soluções e projetos para problemas complexos da engenharia de produção, proporcionar, por meio de ensino, pesquisa e extensão, instrumentos que habilitem o acadêmico a desenvolver o raciocínio lógico analítico nas diversas áreas do conhecimento, capacitar os acadêmicos para práticas e abordagens experimentais. Também se amolda as hipóteses nas alíneas C e D do inciso 2 do artigo 5º da resolução 482 do CONSEA, que vai falar das atividades de pesquisa, que fala de laboratório de pesquisa e de laboratório didático. Então, me parece que a intencionalidade do TPPA, ela está bem delimitada, está alcançada, está bem descrita, as suas proibições estão bem indicadas, estão bem delimitadas, bem como as regras de uso, as condutas que devem ser tomadas dentro do laboratório, para o uso do laboratório, como vai ser feita a coordenação dessas atividades, e daí eu sou do parecer favorável de que se aprove essa minuta do regimento interno do Laboratório Didático de Tecnologia e Processamento de Produtos Agroindustriais, vinculado ao Departamento Acadêmico de Engenharia de Produção da Unir Campus de Cacoal. Ok, conselheiro William, obrigado. Em discussão? Não havendo inscritos para discussão, em votação, os favoráveis à aprovação do parecer, o qual é favorável à aprovação do regimento, permaneçam como estão. Contrários e ou abstensos se manifestem por escrito no chat, por gentileza. Havendo manifestação contrária ou abstenção, aprovado por unanimidade a minuta de resolução do laboratório, do regimento interno, né, a minuta do regimento interno do Laboratório de Tecnologia e Processamento de Produtos e Processos Agroindustriais do Departamento de Engenharia de Produção. Na sequência, no item 2.2, nós temos o regimento interno do Laboratório Didático de Engenharia de Produção, LADEP, também interessado no Departamento de Engenharia de Produção, e para aproveitar a mão de obra, também sob relatoria do professor William Ricardo Grilli Gama. Tá? Aqui, quando estreia no CONSEC, estreia com relatoria, né, professor William? Pois é. Aquele mecanismo de atalho, nesse processo não vai funcionar, porque o professor William, após a inserção do seu parecer, ele detectou que havia uma discrepância e ele precisava fazer uma correção. Como o documento já estava assinado há algum tempo, não permitia alteração, então ele foi orientado a cancelar aquele documento, primeiro parecer, o qual consta o número na minuta que foi encaminhada para os conselheiros, né? E fez a inserção, então, de um novo parecer, ou seja, corrigindo os vícios que apresentavam-se naquele parecer anterior, tá? Então, se alguém olhou o número do parecer desse processo lá na pauta, o número estava parecer 7, e o parecer agora fica o 9. Tá? Em função disso, esclareço o conselho o porquê dessa mudança, mas para os conselheiros já empossados anteriormente, os processos ficam disponíveis, então
suponho que aqueles interessados puderam até mesmo dar uma olhada nesses documentos, tá bom? Então, esclarecido. Professor William, pergunto a vocês, o parecer está sendo projetado, estão visualizando ou não? Para mim não está aparecendo, não. Eu vou ter que compartilhar, né? Porque eu fiz aqui a interrupção da anterior. Só um momento. Agora eu não sei qual das janelas. Vou por tentativa. Não, não é essa. Deixa eu voltar aqui. Tecnologia é muito boa, mas em alguns momentos nós nos atrapalhamos com ela. Não, vou ter que fechar isso aqui. E agora vai começado a transmitir quando cancelou. Não, mas estava transmitindo errada. Agora vai dar certo. Hoje é sexta-feira, né? Finalizando o expediente, tudo tranquilo. Estão visualizando? Acho que está começando agora, né? Agora está aparecendo. Não tenhamos tanta pressa. Professor William, fica à vontade. Obrigado, professor. Como o professor Kleber só adiantou, quando eu apresentei o relatório, não tinha observado que houve uma diferença em relação à primeira ordem de serviço para a confecção desse laboratório e o relatório que apresentei, e precisei fazer constar nesse relatório 9 a expressão didático, fazer constar que se tratava de um laboratório exclusivamente para fins didáticos, e isso foi apontado pelo próprio professor interessado na aprovação do regimento, e daí efetuei essa correção para que fizesse constar que se trata do laboratório didático de engenharia de produção. Então, vocês vão observar que eu faço essa preliminar, esclareço que esse parecer 9, ele vem em substituição desse parecer 7, em razão de equívoca, será para ser equívoco, né, na nominação do laboratório, e a finalidade apontada naquele relatório apresentado em 16 de maio. A estrutura é a mesma, ela segue nos 5 primeiros pontos o trâmite no departamento, foi aprovado no departamento regularmente. Esse regimento ele vai seguir uma estrutura um pouco diferente do regimento anterior, mas ele traz todos os itens que tem que trazer. Ele vai estar dividido no capítulo 1, explicando o regimento, o capítulo 2 vai trazer os objetivos, o 3, a organização do laboratório, no 4 vai falar do uso, do acesso e da permanência, o 5 vai tratar da conduta, do que é limitado, das proibições no laboratório, o 6, ele vai apontar qual é a localização e o horário de funcionamento do laboratório, e o 7 vai trazer as disposições finais. Eu observo no meu relatório que houve uma numeração equivocada na hora que eles estavam elaborando a minuta. O 6 foi numerado como 5, e daí isso fez com que o 7 fosse numerado como 6. Então, nós vamos aprovar, mas precisamos só que eles façam essa correção de ordem material, mas é uma coisa que precisa ter a atenção. Então, assim como o anterior, meu parecer aqui também é favorável, porque entendo que o objetivo apresentado ele é conforme a resolução do CONSEA, a resolução 482, assim como ele é conforme o projeto pedagógico do curso de engenharia de produção. Nesse caso, a diferença é que ele é um laboratório apenas didático. Então, em relação à resolução 482, ao artigo 5º, inciso 2, ele se amolda apenas à hipótese prevista na linha D. O relatório anterior, eu dizia que se amoldava tanto à linha C quanto à linha D. Aqui, ele é apenas um laboratório didático. Então, é só, basicamente, essa a diferença entre os laboratórios. Essa foi um apontamento me feito e que me levou também à correção do parecer anterior, por causa dessa especificidade de ser um laboratório apenas didático. Mas, observados que
seguiu-se todo o trâmite burocrático das resoluções da universidade. O meu parecer foi favorável à aprovação da minuta desse regimento interno do LADEP, que é como eles criaram, a sigla que eles criaram para esse laboratório didático de engenharia de produção. Laboratório didático de engenharia de produção. Esse é o relatório posto à apreciação do Conselho de Campos. Obrigado, conselheiro. Em discussão. Não havendo inscritos, em votação, os favoráveis à aprovação do parecer do relator, o qual é favorável à aprovação da minuta de regimento do LADEP, permaneçam como estão. Contrários e ou abstenções se manifestem no chat, por gentileza. Ok, encerrada a votação, não havendo manifestação contrária ou abstenção, aprovado por unanimidade. Continuemos na nossa pauta. Professor Cleberson. Agora nós vamos para o... Sim. Boa tarde a todos. Eu só queria adiantar aqui uma informação com relação aos dois regulamentos laboratórios, né, os regimentos, que a direção do campus encaminhasse, depois das atas assinadas, para o departamento, novamente, os dois regimentos, porque vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o regimento anterior, né, que a SECONS enviou de volta, pediu para gerar o regulamento lá no SEI, que aqui acho que foi colocado os arquivos, né? Então eles querem que cola dentro do sistema, faz a colagem e a gente faça a assinatura. Então o departamento vai ter que fazer isso, né? Então no processo anterior também aconteceu. Então tinha a minuta do regimento interno em PDF e na versão do Word, e eles queriam que a gente colasse no sistema, né? Então, aí vai ter que fazer isso, tá? Então, é só uma questão assim, não é alterar nada, é só uma questão de facilitar o trabalho deles lá em Porto Velho. Entendo, professor Ailton, mas por uma questão de fluxo processual e em sendo não detectado por essa direção, digamos assim, o fluxo seria, passou aqui, mandar para a SECONS, para daí para conselho, eu entendo o que você coloca, mas eu não sei se seria a forma correta nesse fluxo processual. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar em contato com a SECONS, tá, antes de qualquer encaminhamento, e em havendo a concordância nesse fluxo, eu encaminhar para que vocês possam fazer essa inclusão, aí eu faço o despacho para vocês. Caso contrário, se eles insistirem que deve passar por lá primeiro, eu vou encaminhar para a SECONS e depois eles apresentam a demanda, tá bom? Cleber. Não, tudo bem. Sim, William. Só lembrando que, no caso desse último em específico, a parte final do parecer escrito, eu faço a observação dos capítulos que estão digitados incorretamente, né, que eu falei. Uhum. Então, talvez eles precisem arrumar isso de qualquer maneira. Eu vou, porque na verdade é o seguinte, William, de acordo com o fluxo processual, a hora do parecer já está aprovado, você já emitiu, enfim, mas fica até de sugestão para as próximas, o ideal seria uma diligência por parte do relator junto ao departamento para que se corrigisse antes, entendeu? Não há pecado nenhum você fazer esse apontamento, até mesmo porque o relator lá no Conselho Superior, ele mesmo vai sugerir a reestruturação nessa ordem que você já apontou. Ele já vai verificar e nos documentos e no seu parecer ele já vai fazer essa sugestão. Então isso acontece, não tem pecado nenhum, mas poderia ter sido diligenciado também, tá? Só para a gente, como se diz, a gente está batendo papo aqui, né? Mas em relação ao pedido do professor Ailton, enquanto
presidente do CONDEP de Engenharia de Produção, eu faço a consulta lá e, não havendo prejuízo no fluxo processual, eu encaminho para vocês. Tá bom, Ailton? Beleza? Tá ok, tá ok. Tranquilo. Agradeço ao professor William pela disposição de emitir os 2 pareceres, né? E se prepara que quando tiver mais a gente distribui. Mas agora nós temos carne nova no conselho, né? Nós temos a professora Liliane, nós temos 3 representantes discentes, então nós temos mais conselheiros, viu? Quando você falou que ia aproveitar a mão de obra, o Cleberson, eu pensei que ia aproveitar a mão de obra até o final do ano. Ah, tá. Deus, olha, professor Cleberson, o senhor sabe que eu estou traumatizada de conselho superior. O senhor me deixe respirar, senão eu desisto desse departamento. Não, mas esse aqui ainda não é o superior, é em nível local, né? Consegue em nível local, Mas o senhor sabe que eu estou deveras traumatizada com alguns processos que tive que relatar. Sei, professor. Inclusive, estou a par dos desfechos, né? Mas, diga-se de passagem, a professora Liliane, enquanto conselheira, emitiu excelentes pareceres que sempre foram aprovados, inclusive o último que foi analisado nessa semana, na sessão do CONSAD, por unanimidade, sem questionamentos, viu, professora? Continuemos, então. Nós temos aqui, para fins de homologação, no item outros. Como eu havia, já lá no início da reunião, explicado, no processo que foi utilizado para a escolha dos representantes técnico e docente, na última eleição, foi isso, Márcio? Nós tivemos técnico e docente, ou só técnico e... foi aberto para técnico representante de comunidade externa, projetos especiais, não tinha docente, né? Não teve ninguém, isso, exato. Então, no mesmo processo que foi feita a escolha do representante da comunidade externa, né, e aberto também para representante de projetos especiais, e suplente de representante técnico, qual nós não tivemos, continua sem, né, não houve interessados, nós incluímos a documentação da eleição dos representantes discentes, que eu compartilho aqui com vocês, né, até por uma questão de transparência para esse conselho. Então, nós temos os documentos, inserimos para fins de arquivo, tá? Então, eu vou fazer aqui a leitura, a ata de eleição dos representantes discentes no Conselho de Campos CONSEC. Aos 8 dias do mês de maio de 2021, às 20 horas, aconteceu a eleição dos representantes discentes no CONSEC de Cacoal, de modo remoto, considerando o caput do artigo 2º do edital 1/2021, que permite a eleição por aclamação, considerando que não houve recurso contra as chapas homologadas, estão eleitas as 3 chapas inscritas, a saber, chapa número 11, representante titular Vitor de Lima Nogueira, suplentes João Vitor Felberto dos Santos Almeida e Natália Dolores Ferreira Soares. Chapa número 22, representante titular Alana Costa Gomes, suplentes Nayara Sabrina Barroso Grego e Genoveva Urupina Gonzalez Silvestres Góes. E chapa número 33, representante titular Dinissandra da Silva Souza, e suplentes Emily Lohane Oliveira Pinheiro e Gleibson de Carvalho Mercado. Eu, Matheus Carqueno do Carmo, lavrei esta ata e assino juntamente com os demais componentes da comissão eleitoral. Então, é a ata que, ou documento que oficializa a escolha desses representantes, os quais tomaram posse nessa sessão. Tá? Então, está juntada no processo 23.118.002460/2021-93, ok? Então, os representantes interessados podem acessar, inclusive o processo é público, né? As pessoas têm acesso. Mais uma vez, eu agradeço aos empossados como representantes discentes, né? Deixa eu voltar aqui a compartilhar o nosso processo.
sei ali nossa pauta. E, por derradeiro, nós temos... Antes tem que encaminhar para a homologação, né? Já empossamos, então, temos que homologar, porque está lá no item outros. Então, os favoráveis à homologação, né, desse resultado eleitoral permaneçam como estão, contrários e ou abstensos se manifestem no chat, por gentileza. Não havendo manifestação em contrário ou abstenção, então aprovado por unanimidade. Na sequência, nós temos o derradeiro item agora, o item 3.2 da pauta, portaria de recomposição da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório Docente, né? Essa portaria ela teve como premissa substituir a servidora docente Maria Priscila Soares Berro na Comissão Permanente de Avaliação de Estágio Probatório, nomeada pela Portaria 026/2019, SECAC/UNIR/CACUAL, de 15 de julho de 2019, publicada no Boletim de Serviço número 055/16 de 7 de 2019, pelo servidor docente Nicolas Alessandro de Souza Belletti. Então, a professora Maria Priscila, ela integrava a comissão na condição de presidente. Em virtude de sua eleição para exercer a função de vice-chefe do Departamento de Direito, ela solicitou a sua exclusão da comissão e, diante disso, procedemos à sua substituição pelo professor Nicolas, o qual agradeço, né, de público aqui na reunião, pela disposição em compor e presidir a Comissão de Estágio Probatório, Comissão Permanente de Avaliação de Estágio Probatório Docente. Tá? Então, nós temos duas comissões no campus, uma é de estágio técnico e outra de estágio docente. Essa é a comissão de estágio docente, e conforme a resolução 189 do CONSAD de 28/11/2017, nós devemos colocar em apreciação essa composição. Então, compartilho com vocês aqui a portaria de nomeação. Então, a portaria, considerando a necessidade de recomposição da comissão, resolve substituir a servidora Maria Priscila Soares Berro pelo servidor docente Nicolas Alessandro de Souza Belletti. Portaria número 6/2021, SECAC/UNIR, aqui do campus de Cacoal. Ela altera a portaria 026 de 2019, SECAC/UNIR/Cacoal, de 15 de julho de 2019. Então, diante dessa explanação, em discussão, não havendo discussão, em votação, aqueles que são favoráveis à homologação da portaria de recomposição da Comissão de Estágio Probatório Docente, Comissão Permanente de Estágio Probatório Docente do campus de Cacoal, permaneçam como estão, contrários e abstensos se manifestem via chat, por gentileza. Não havendo manifestação contrária ou abstenção, aprovado por unanimidade a substituição da professora Maria Priscila pelo professor Nicolas Alessandro, na comissão permanente de estágio probatório docente do campus de Cacoal, campus professor Francisco Gonçalves Quiles. Algum conselheiro gostaria de fazer algum comentário, considerando que, em termos de pauta, nós chegamos ao fim da nossa reunião? Então, eu vou falar, agradecer, né, pelas boas-vindas, e estou muito satisfeita em estar aqui participando, né, com vocês, no nosso conselho de campus, local, como diz o professor, muito feliz, e contem comigo, tá? Estamos à disposição de todos. Liliane, mais uma vez, seja bem-vinda, é muito bom contar com vossa presença e com vossa disponibilidade para assumir a chefia do departamento.
Quem já assumiu chefia de departamento sabe que chefia de departamento é um sacerdócio, literalmente, né, no sentido literal da palavra, muita dedicação e muito trabalho e sem uma remuneração devida para tal. Eu tenho consciência disso, já explicitei essa minha forma de pensar em outras reuniões, em reuniões inclusive de conselhos. Então, mostra que realmente é uma doação que o servidor docente faz. Para os conselheiros discentes que se fazem presente nessa reunião, informo a vocês que a vida de chefe de departamento ela não é nada fácil. É uma vida bastante trabalhosa, digamos assim, enquanto chefe, muito serviço, muita cobrança, muitas responsabilidades e com o mínimo de retorno financeiro. Professor, quem está inscrito? Professor Dene ou o Rodrigo? Acho que o Rodrigo está inscrito, né? Com a mão levantada. É isso, Rodrigo? Isso, professor, só uma observação só. No termo de posse da professora Liliane, tem um erro de uma letra. O sobrenome dela é Neri, não é com I, é com Y. Só uma pequena falha que ela me relatou aqui no WhatsApp, daí eu estou deixando a reunião. Não acredito que traga nenhum prejuízo. Então, podemos fazer a alteração, visto que todos estão presentes, e nós procedemos à assinatura novamente. É um erro que pode ser corrigido de imediato. Só retira do compartilhamento lá do ambiente de contábeis, Rodrigo, porque senão não consigo entrar aqui para habilitar a alteração. Faz favor. Retirei. Já retirou? Deixa eu fazer a alteração. Então, deixa eu abrir de novo o documento. Olha, eu imaginei ou supus que seria possível fazer a alteração, mas uma vez que esse documento já foi disponibilizado lá, nós não conseguimos retornar. Não há prejuízo? Fala, Márcia. Só se ele fosse excluído, né, e feito outro para assinar novamente. Depois que um assina, já não pode mais editar, né? Não, se ele não for movimentado, daria para alterar, mas como ele foi movimentado, deixa a Márcia. Eu posso colocar em onde está o nome dela, leia-se, onde se lê tal coisa, leia-se na ata, ou cancelar aquele e fazer outro, porque a partir da hora que saiu do ambiente, ele não tem como mexer mais, tá? Professora Liliane, como a senhora é empossada, eu lhe consulto. Teria alguma objeção em fazermos essa observação em ata? Não, de modo algum, pode fazer. Pode fazer em ata? Fica mais simples, né? Sim, então, é um erro material. Márcia, faz favor e faz a observação, então, na ata, visto que o documento já está assinado, já foi movimentado. Rodrigo, como o professor Charles ele ainda não teve a possibilidade de assinar, eu peço que você disponibilize novamente, compartilhe novamente lá no ambiente do Departamento de Contábeis. Assim que o professor Charles assinar, depois nós retiramos, cancelamos o compartilhamento. Pessoal, vamos então para a leitura da ata. Nós temos... Como você diz? Oi. Se me permite 30 segundos. Claro. Bom, eu estou nesse conselho como representante docente e eu queria repercutir um assunto que ocorreu entre nós, que é o pedido, e a gente sabe do cuidado e do zelo que essa direção de campus tem, foi o pedido para incluir os professores na vacinação contra o Covid em nível de município. E essa semana houve uma reunião do município e repercutiu o pleito de nós, professores do ensino superior, para que fôssemos incluídos aí na lista de vacinação, né? Em que pese aí posições em contrário, eu sou daqueles que pensa que de nada adianta vacinar os professores se essas vacinas não chegar também à comunidade acadêmica, não chegar também aos alunos.
E manifestação interessante vem no sentido de que há outras categorias na nossa frente, mas também nós já estamos incluídos, e hoje houve uma nota técnica do Ministério da Saúde dando conta de que, após esses grupos prioritários, abrirão para a comunidade em geral. Então, eu penso que é um assunto importante, interessante, e chamaria atenção para, sobretudo, para os representantes discentes que aqui estão, de que não há uma inércia por parte do corpo de professores e também por parte do campus, sempre no sentido de pleitear de que venha a minorar o mais rápido possível os prejuízos que essa pandemia nos causa e atinge a cada um de nós. Era isso. Ok, professor Roberto, eu já compartilhei, mas registro, né, que na reunião também, volto a informar os conselheiros. A direção do campus já por 2 vezes encaminhou ofício para a Secretaria Municipal de Saúde, solicitando, né, que assim que possível, dentro das possibilidades, claro que respeitando a fila, digamos assim, porque não podemos impor, né, seria até leviano de nossa parte tentar impor algum benefício, mas seguindo as possibilidades que recebêssemos a vacinação, todos os professores, técnicos, servidores terceirizados do campus. Mas eu também compartilho, Roberto, do entendimento de que vacinar professor, sem vacinar os alunos, nós não teríamos benefício para um retorno das atividades presenciais, né? Porque sem vacina dos nossos acadêmicos, nós não temos segurança para retornar para a sala de aula. Então, estamos torcendo para que essa vacinação em massa ocorra o mais breve possível, para que poderemos, né, ou para que possamos ter a possibilidade de retornar para a sala de aula. Tá? Mas, realmente, sempre preocupados e no sentido de minimizar os nossos prejuízos. Não tem como falar em não ter prejuízo, né? Eu tenho sempre usado essa fala. O prejuízo está instalado e para o mundo todo, né? Pessoas que perderam emprego, perderam familiares. Então, prejuízo não tem como nós falarmos em pandemia sem falar em prejuízo. Acho que todos nós sofremos algum tipo de prejuízo. Se não for financeiro, econômico, intelectual, mas tem emocional, né? Enfim, é isto. Márcia, ajustes feitos já na ata? Creio que sim. Coloquei lá, onde se lê Eliane Maria Neri com I, né? Leia-se. Vê lá se tá ok. Tá, eu vou compartilhar com os conselheiros e vou fazer a leitura, a gente vai acompanhando em conjunto, de forma que terminamos a reunião já com a ata assinada, né? Então, estão visualizando? Sim. Ok. Então, ata de reunião aos 28 dias do mês de maio do ano 2021, às 14 horas, em sua sede na rua Manuel Vitor Diniz, 2380, bairro Jardim São Pedro 2, Cacoal, Rondônia, realizou-se a 5ª reunião do Conselho de Campus de Cacoal, CONSEC, da Fundação Universidade Federal de Rondônia, via web conferência por meio do Google Meet, sob a presidência do diretor, professor Cleberson Heller Luzzi, e com o comparecimento dos conselheiros Dene, vice-diretor, Valdinei, representante do Departamento Acadêmico de Administração, Ailton, representante do Departamento de Engenharia de Produção, William, representante do Departamento de Direito, e Liliane, representante do Departamento de Ciências Contábeis. Representante docente, Antônio, e representante docente, professor Roberto. Rodrigo, representante técnico administrativo. Após constatado o quórum, o presidente cumprimentou os presentes e deu posse aos novos conselheiros, representantes do Departamento de Ciências Contábeis, professora Liliane, Charles Carminato de Lima, vice
chefe do Departamento de Ciências Contábeis, o qual é suplente da professora Liliane, e aos representantes discentes, Vitor, João, representantes discentes, titular Vitor e suplentes João e Natália. Alana, representante discente titular, suplentes Nayara e Genoveva. Dini Sandra, representante discente titular, suplentes Emily e Gleibson. Constante ata 06648786, anexo ao processo número 23.118.002460/2021-93. Essa é a ata que apresenta os representantes discentes. Então, após as boas-vindas aos novos conselheiros, passou-se ao item 1 da pauta, informes. Item 1.1, calendário de colação de grau, 24/6. Esse calendário é 22/6, nós vamos ter que alterar. 22/6, deixa eu já fazer a alteração aqui. Continuam visualizando? Sim. Sim. 1.2, ainda informes. Canais de atendimento para o campus de Cacoal. 1.3. Professor. Oi. É a Jusilaine. Tudo bem? Oi. Sim. Eu acho que eu tô tão quietinha que eu nem tô na ata, né? Ô, Jusilaine, perdão, realmente o seu nome não está aqui. Que bom que você lembrou. Vamos proceder à inclusão. Ficou de fora. Deixa eu colocar por último aqui. Não, tem que ser no início que você já tomou posse, senão causa confusão. Vamos lá. Lucilane, soleta para mim para não correr erro de digitação aqui. É JU SS SS I LA sim. INE. INE. Jusilaine. Jusilaine. Luzia. Luzia com Z? Isso. Ok. Lira com Y, LYRA. Lira. Okay. Guimarães. Guimarães. Representante externo. Agradeço a sua participação no conselho, viu, Jusilaine? Obrigado. E perdão aí pelo relapso de não fazer constar inicialmente o seu nome na ata, tá bom? Nas próximas não vai ocorrer, espero. Então, o item 1.3, aprovação da resolução para oferta de disciplinas em período especial, em junho e outubro. 1.4, realização da semana jurídica, né, informe passado pelo chefe do departamento de direito. E o presidente também deixa registradas as felicitações pela realização do evento da semana jurídica pelo referido, né, evento. Após as informações, passou-se ao item 2 da pauta. Item 2.1, processo final 2021-35, parecer 8, regimento interno do Laboratório de Tecnologia e Processamento de Produtos e Processos Agroindustriais, sob relatoria do professor William, aprovado o parecer por unanimidade. Item 2.2, final 2021-73, parecer 9, regimento interno do Laboratório Didático de Engenharia de Produção, sob a relatoria do professor William, aprovado por unanimidade. Após as deliberações, passou-se para o item 3 da pauta, outros, né, final do processo 2021-93, referente à ata anexa ao processo
documento número 0664786, escolha de representante discente, homologado também por unanimidade, a escolha dos representantes. Registramos uma retificação no termo de posse número 16, 0676460, onde se lê Liliane Maria Nery com o I, né? Andrade, leia-se Liliane Maria Nery Andrade, onde o Nery é escrito com a letra Y. Nada mais havendo a tratar, às 15h20, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, lavou-se a presente ata, que lida e aprovada vai por todos assinada eletronicamente. Existe alguma observação a ser feita em relação à ata, pessoal? Não? Então, vamos proceder às assinaturas. Deixa eu incluir a minha assinatura. Então, já assinei, pessoal, por gentileza. Aqueles que possuem acesso à sala do CONSEC, assinem, por favor. Aos representantes discentes e à representante da comunidade externa, Gislaine, faremos a liberação posteriormente, tá? E vocês podem acompanhar, dentro de alguns minutos já vai estar disponível. Vocês, por gentileza, incidam as vossas assinaturas. Gislaine, os termos de posse também serão disponibilizados para você assinar, tá bom? Além da ata. Ok? Pessoal, então, muito obrigado pela presença de todos, que tenhamos um abençoado final de semana, abençoado e feliz final de semana, e até uma próxima sessão. Peço que, por gentileza, insiram as vossas assinaturas aí na ata, para que nós possamos dar andamento aos processos. Obrigado, bom final de semana a todos. Grande abraço.